Que maravilha ter você novamente para ouvir a palavra do Senhor, aquela que muda a sua vida, aquela que transforma seus sonhos em realidade, aquela que te produz frutos, aquela que te transforma em uma pessoa melhor. Essa é a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e tem o poder de dividir o espírito da alma, medula e juntas, e dividir pensamentos e intenções. Essa é a palavra do Senhor. Ela tem esse poder. Só a palavra de Deus tem esse poder. E hoje nós vamos falar sobre Deus, nosso trino, que somos nós, seres humanos, corpo, alma e espírito. E se eu pudesse falar o nome, dar um nome a essa palavra, seria congregai-vos. E eu quero ler em Romanos 12, do 1 e 2, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações hoje. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imite a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está falando conosco aqui através do apóstolo Paulo, para que nós venhamos oferecer nossos corpos. E também mais embaixo aqui, a nossa mente, que é a nossa alma. Porque quando Deus nos fez do barro, Ele soprou nas narinas de Adão o Espírito de Deus, não o Espírito Santo. Por isso que você respira, por isso que você está vivo. Deus soprou vida em você, Ele te deu vida. Mas a partir do seu nascimento, você tem escolhas a fazer. Servir a Deus ou não. Porque aqueles que se tornam filhos de Deus, eles aceitam Cristo como seu Salvador, se convertem a Cristo e assim eles recebem o Espírito Santo de Deus. Que Jesus, quando subiu, disse: eu vos mando o Consolador, vocês não ficarão órfãos, estou indo para o Pai, sentar à direita do Pai, interceder por vocês, construir a Nova Jerusalém, preparar moradas, a Nova Jerusalém, para que quando morrermos aqui, vamos ter vida com Ele lá no céu. Mas aqui Paulo está nos dizendo sobre nós entregar nossos corpos como sacrifício vivo, em adoração a Deus. O que é isso? Entregar nossos corpos a Deus. É servir a Deus com os nossos corpos, com o seu corpo. Porque as pessoas, por estarem desviadas ou dentro da igreja e não adorando a Deus, não entregando seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Por que isso? Por que essa palavra hoje? Entregar nossos corpos como sacrifício vivo, santo a Deus. As pessoas podem estar até dentro da igreja. Elas vão à igreja, mas saem da igreja e adoram ao mundo com seus corpos. Porque você tem olho, você tem ouvido, você tem mãos e você tem seus pés. E eu quero explicar sobre isso, sobre os seus pés, suas mãos, seus ouvidos e os seus olhos.
O que você tem feito com o seu corpo? Você tem adorado ao Senhor com o seu corpo? Porque Paulo está nos ensinando aqui a adorar o Senhor com nossos corpos. E eu quero explicar sobre isso, porque a mão, os olhos, os ouvidos, os nossos pés, todos têm um significado muito importante em nossas vidas. Mas aquele que se converteu a Cristo, ele tem o Espírito Santo, ele começa a fazer a vontade de Deus. Porque até quando nós não temos o Espírito Santo, temos muitas dificuldades de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, porque não temos a essência do Espírito em nós. Somos pessoas carnais, pessoas que fazemos as nossas vontades e não as de Deus. Por isso que as pessoas têm vivido fora e dentro da igreja, desviados ou não, fazendo as suas vontades, seus desejos carnais, adorando ao mundo com seus corpos. E eu vou explicar isso com muita clareza para que você entenda. Se você está adorando a Deus com o seu corpo, entregando Ele como sacrifício vivo, ou você está fazendo as suas vontades, as vontades do mundo, as vontades do inimigo de Deus, que é o diabo. O que você tem feito com seus olhos? O que você tem visto? Para onde você tem olhado? O que tem chamado a sua atenção? O que tem chamado? Para onde você tem olhado, mulher? Para onde você tem olhado, homem? A televisão? A internet? O Facebook? O WhatsApp? O YouTube? Mas o que você tem visto lá? Você tem adorado a Deus com os seus olhos? Para onde você tem adorado? Olhado e adorado a Deus? Você tem desejado a mulher do próximo? Porque tem como adorar a Deus com os nossos olhos. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Talvez você nunca abriu a Bíblia e se diz um cristão ou uma cristã. Não tem coragem de ler as profecias de Deus, a palavra de Deus, escutar a voz audível do Senhor, lendo a palavra dele. Você tem olhado para a internet e olhado coisas, a vida dos outros, e sim, alimentado de coisas fúteis, coisas que não enriquecem a sua vida, coisas que não te trazem sabedoria, coisas que não te dão entendimento, coisas que não te dão conhecimento, coisas que vão passar nessa terra, vão ficar aqui, não vão trazer benefício nenhum para você, mas você tem olhado para as coisas desse mundo e não tem tido tempo para Deus, para buscar o conhecimento, para olhar para as coisas de Deus. Porque aquele que lê, se alimenta, o seu espírito, é lendo a palavra de Deus, a Bíblia, ele está alimentando o seu espírito, porque a carne é fraca, como Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito nos fortifica. Se você não se habitar a ler a Bíblia, a tendência de você pecar é muito maior do que você alimentar o seu espírito, porque o Espírito é forte, ele vai te dar força para que você não peque, para que você abandone as suas vontades carnais, olhando para as coisas de Deus, colocando seus olhos nas coisas de Deus e praticando as coisas de Deus. E isso depende das suas mãos e dos seus pés e dos seus ouvidos. A primeira coisa eu falei dos seus olhos. Para onde você tem olhado? Aonde você tem fixado seus olhos, mulher? Aonde você tem fixado seus olhos? É na Netflix? É nas novelas da Globo? Aonde você tem olhado? É na vida dos outros, através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp? Porque no Facebook, no WhatsApp, no YouTube ou na televisão existem coisas de Deus, mas você
talvez tem perdido o seu tempo olhando coisas fúteis, olhando para coisas que não edificam a sua vida. Por isso que você está mal, você não consegue ser feliz, você não consegue ser realizada, porque você busca coisas fúteis, não as coisas de Deus, que pode transformar na sua vida, pode te elevar a um nível mais alto, pode te levar a sua espiritualidade a um nível mais alto, a você encontrar a paz que existe em Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, e você está aí cada dia dando passos para trás, não para frente. Essa é uma grande verdade, que as pessoas têm olhado para as coisas desse mundo e não têm tirado um tempinho, até dentro da igreja. Muitos estão dentro das igrejas, olhando para a vida dos outros, olhando para a roupa dos outros, olhando a internet dentro da igreja, olhando seu WhatsApp dentro da igreja, mas não tem olhado para a palavra que é santa, que edifica, que transforma, que muda, que restaura, que constrói, que muda os seus passos. Porque a palavra de Deus, ela muda a nossa fala, ela muda os nossos passos. E isso muitos estão se perdendo nesse mundo de ilusão, olhando para coisas fúteis. Olha, para e pense para onde você tem fixado os seus olhos. Quanto tempo do dia os seus olhos estão fixados nas coisas de Deus? É muito simples. Você sabe o que você faz. Você tem consciência. Você tem entendimento do que eu estou falando, do que Deus quer falar ao seu coração. Você sabe muito bem quanto tempo você tem perdido com seus olhos em coisas fúteis. Por isso que você não encontra paz, por isso que você não encontra alegria, por isso que você tem feito as vontades do seu corpo, da sua carne, e não tem tirado um tempo para adorar a Deus com seus olhos, com a palavra de Deus, que é a pura verdade, a Bíblia. Eu quero falar sobre o segundo aqui: olhos, ouvidos. Os nossos ouvidos estão disponíveis, por isso que escutamos e podemos escutar tudo. Mas o que você tem ouvido com o seu dia a dia ou em seu dia a dia? Você tem ouvido pregações? Você tem ouvido louvores ao Senhor? Você tem ouvido fofocas? Onde estão os seus ouvidos? Para onde ele está dando atenção? Às coisas de Deus? Aos louvores ao Senhor? Onde está a sua audição? Para que destino ela está? A quem você tem dado ouvidos? Ao diabo ou a Deus? Ao mundo ou a Jesus de Nazaré? Você tem ouvido músicas mundanas ou louvores ao Senhor? Porque um cristão que ouve música do mundo, ele está desviado, ele está se perdendo, porque as coisas do mundo foram feitas para o mundo, não para Deus. Se você tem dado ouvido às coisas desse mundo, você tem adorado as suas vontades e as vontades desse mundo, que são muitas, que te trazem uma alegria momentânea, mas não te transforma, não te muda, só te traz ruínas. A fofoca te arruína. As músicas mundanas não edificam a sua vida. Você não consegue se fortalecer ouvindo a música do mundo, porque ela não te traz paz, ela não te traz alegria, ela não te transforma, ela não te edifica, ela não toca no seu íntimo, porque ela não tem poder para isso, porque ela não foi feita para Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, nada desse mundo vai transformar na sua vida, porque ela não tem poder para isso. O que tem poder para mudar o seu caráter, as suas atitudes, o que você tem ouvido, o que você tem feito na sua vida, são as coisas de Deus, porque ela tem poder. As coisas de Deus, elas têm poder para mudar
tudo em sua vida, e você tem que dar ouvido às coisas de Deus, não às coisas desse mundo, não às fofocas, não aos comentários errados, não às coisas negativas desse mundo. Tantas coisas que as pessoas têm falado, a imprensa, o jornalismo e por aí vai, as novelas, as Netflix e por aí vai, tantas coisas negativas que as pessoas têm dado ouvido, ao coronavírus, a não sei o que, a mais algumas coisas que o mundo tem trago e enchido o ouvido dos cristãos e não os cristãos, que as pessoas estão se perdendo, estão se deteriorando, ouvindo coisas negativas, mas não tem tirado tempo para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos de um relacionamento com Deus para ouvir a voz de Deus. Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus, mulher? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus, homem? Você não parou para pensar que isso é sensibilidade ao Espírito? É estar sensível às coisas de Deus? O mundo nunca vai falar uma verdade com você. Sempre ele vai trazer mentiras, coisas errôneas que vão te levar para o abismo. E o abismo é uma coisa muito horrível para a vida das pessoas, porque lá no inferno não tem mais tempo para você se arrepender, para ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir grito e ranger de dentes. Você vai ouvir coisas terríveis, porque lá você vai estar condenado. Talvez você já está sentindo condenado aqui nessa terra, ouvindo as coisas do diabo, ouvindo a voz do diabo, que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você não vai ser feliz, que você vai acabar com a sua vida. Talvez você está escutando vozes, homem. Talvez você estava escutando vozes, mulher, que você tem que tirar a sua vida. Sabe o que a palavra de Deus nos fala? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para de dar ouvidos ao diabo e começa a dar ouvidos às coisas de Deus. Começa a ouvir uma pregação, começa a ouvir louvores ao Senhor, começa a ouvir as coisas de Deus. Para de ouvir as coisas desse mundo. Para de ouvir música do mundo, mulher. Para de ouvir música do mundo, homem. Você não diz um cristão? Cristão é quem segue Cristo, que ouve as coisas de Cristo, que ouve as coisas de Deus, não as desse mundo. As coisas do mundo têm que entrar aqui e sair aqui, não entrar para o seu coração. Talvez você tenha perdido o seu tempo ouvindo coisas desse mundo e guardando no seu coração e praticando, porque quando ouvimos e guardamos em nosso coração, ali nasceu o pecado. É como você olhar para uma mulher, ou você, mulher, olhar para um homem e sentir o desejo de uma relação com ele, sendo você casado, namorado, noivo ou qualquer que seja. Se olhou e não desejou, isso se chama admirar, que não é pecado. Mas se você desejou no seu coração, ali nasceu o pecado. É como ouvir e desejar no seu coração, ali nasceu o pecado. Dá ouvido às coisas do Senhor. Esse mundo já te enganou há tanto tempo, está te enganando há tanto tempo. A religião, talvez você tenha dado ouvido às coisas da religião que não estão na Bíblia, não estão na palavra de Deus, que Maria intercede por você. Me prova na Bíblia aonde que Maria intercede por você. Para de dar ouvido às coisas da religião, começa a praticar a leitura da Bíblia. A religião, ela te engana, está enganando muitos. Prova na Bíblia, chama seu padre, seu papa, quem quer que seja, e me prova na Bíblia, ou qualquer um cristão de verdade, que Maria intercede por você. Nossa Senhora Aparecida intercede por você. Se ela está morta, se ela não fala, não anda, ela não está à direita de Deus, porque a Bíblia fala que é o Filho Jesus. Me prova na Bíblia que eu vou pedir ela para interceder por mim. Prova na Bíblia, vai ler Bíblia. Para de ouvir as coisas da religião que tem te enganado. Você não consegue ser feliz, você não consegue ser realizado, realizada, porque você tem pedido, ouvido a religião, as coisas da religião que não vem de Deus, vem da religião de homens enganadores, falsos profetas, que está
está escrito na Bíblia também que tem um monte de falsos profetas, como do seu lado, como do meu. Mas temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que fala conosco, porque Ele está vivo, sentado à direita de Deus. E tem o Espírito Santo que está aqui na terra, que nos ouve, que nos acolhe, que nos abraça, que cuida de nós, que intercede por nós. Mais um que intercede, o Espírito Santo. Lê Romanos, que você vai entender o que eu estou falando. Lê a Bíblia. Romanos, que você vai entender. Se eu não me engano, 8, 32, 26, 32 também. Que você vai entender quem intercede por você. Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Está escrito. Essa é a verdade. E também intercede por nós. Então ele é o segundo. O primeiro é o Espírito Santo, que intercede por nós aqui, com gemidos inexprimíveis. Leia a Bíblia, filho. Leia a Bíblia. O Espírito vai te convencer. O Espírito Santo vai te convencer da verdade. Eu estou falando a verdade, queira você sim, queira você não. Eu não estou atacando os seus desejos. Eu estou falando a verdade. A verdade, ela tem que ser dita. Queira você sim, queira você não. Se você me provar, eu estou do seu lado. Mas se você não me provar, eu continuo te amando. Porque Cristo morreu por todos nós. Não por os crentes, não para os católicos. Cristo morreu por todos nós. Ele nos ama, por isso que Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Lê Romanos, que você vai tirar a sua dúvida. Terceira coisa, suas mãos. Falei de olhos, falei de ouvidos, as nossas mãos. Você tem abraçado as pessoas? Você tem ajudado as pessoas a se levantar? O que você tem feito com suas mãos? Você tem adorado a Deus com suas mãos? Qual tem sido as suas atitudes com suas mãos? Você tem acolhido as pessoas? Você tem dado algo para as pessoas? Você tem ofertado a casa do Senhor? Você tem dizimado a casa do Senhor? O que você tem feito com suas mãos? Porque as nossas mãos é para adorar o Senhor. Paulo está nos dizendo que nós devemos entregar nossos corpos, oferecer nossos corpos santos e agradáveis, vivos e agradáveis a Deus. Você tem feito coisas agradáveis ao Senhor? Aonde estão as suas mãos? Onde têm ido as suas mãos? Apedrejar as pessoas? Atacar as pessoas com suas mãos? Aonde tem? O que você tem feito com suas mãos? Porque as nossas mãos é para levantar os caídos, é para ajudar o pobre necessitado, é para abraçar aqueles que estão precisando de um abraço. Dar a paz de Cristo a todos, aqueles que são cristãos ou não cristãos. Amar as pessoas através das nossas mãos. Talvez as suas mãos estão aí e você não tenha adorado a Deus com elas. Porque nós devemos adorar a Deus com as nossas mãos também, levantando, se rendendo a Deus. Talvez você está aí, homem, talvez você está aí, mulher, e não se rendeu a Deus ainda. Você já viu uma pessoa se rendendo a um assaltante? Quando ele aponta a arma a ele, ele se rende. Talvez você está dentro da religião e não se rendeu a Cristo ainda. Aquele que pode te levar para o céu. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você está cheio da religião. Você está cheio das coisas da religião. E não entregou sua vida, não se rendeu a Cristo ainda. Você não se rendeu a Cristo ainda. Essa é uma grande verdade que você tem que entender, homem. Essa é uma grande verdade que você tem que ouvir, mulher. Que você tem que se render ao Senhor Jesus.
aquele que morreu na cruz por você e por mim, aquele que está à direita do Pai intercede por nós. Esse sim, você tem que se render a Ele, com suas mãos levantadas, adorando a Ele, exaltando o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Talvez você tenha levantado as suas mãos, adorado a coisas fúteis, a coisas que a religião te ensinou, mas você não tem adorado a Deus. Fala de Deus, mas não o adora. A sua boca fala muito de Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Fala muito da religião, mas o seu coração está longe de Deus. Fala muito de Deus, mas não pratica as verdades que estão na Bíblia. Sua boca louva ao Senhor, mas o seu coração está distante dele. Onde estão suas mãos? Elas têm adorado, exaltado, se rendido ao Senhor? Você precisa ouvir a verdade, por isso que você está do outro lado. Não consegue nem sair do celular, não consegue nem sair. Por quê? Essa palavra é para você, homem. Essa palavra é para você, mulher. Tentou sair, mas não conseguiu, porque o Espírito está me usando para falar com você. Você não se rendeu a Ele. Você é um religioso, uma religiosa. Conhece tudo da religião, nada de Deus. Porque as suas mãos não têm feito aquilo que Deus quer para cada um de nós. Não só para você, mas para todos nós. Aquele que nos rendemos ao Todo-Poderoso, ao Salvador das nossas vidas. Aquele que nos leva ao céu. Aquele que vai voltar para buscar a igreja. Aqueles que se renderam. Aqueles que se converteram ao Filho, Jesus de Nazaré. Esses vão para o céu, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aqueles que partiram dessa terra, antes da volta de Cristo, que não se converteram ao Senhor Jesus, esses não herdarão a terra prometida, a Nova Jerusalém. Esses não vão morar no céu com Deus. Se renda, filho. Há tempo de se arrepender. Há tempo de buscar conhecimento. Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus ouvidos? Suas mãos estão rendidas ao Senhor? Porque as minhas, todos os dias, estão rendidas ao Senhor. Para fazer caridade, para amar ao próximo, para ajudar ao próximo, para ajudar o necessitado, para acolher os feridos, para abraçar aqueles que estão machucados. O que você tem feito com suas mãos? E os seus pés, que é o quarto? Aonde Ele tem te levado? Para a igreja ou para a religião? Porque a igreja é escutar a verdade e a praticar só o que está na Bíblia. Sola Escritura, sola a gratia. Só a Escritura, somente a Deus. Somente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais ninguém tem poder de fazer nada por você. Mais ninguém tem poder de fazer nada por você, a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Os seus pés têm rendido. Aonde têm ido os seus pés? Aonde você tem deixado os seus pés levar o seu corpo? Aonde você tem ido com o seu corpo homem, com o seu corpo mulher? Porque são vários lugares. Quantas pessoas nesse carnaval foram com seus corpos à mostra, desejos carnais, adorar as coisas desse mundo, ao próprio diabo, festa carnal. Quantas e quantas foram adorar ao inimigo de Deus, as vontades carnais? Quantos foram adorar com seus corpos? Seus pés os levaram. Tá difícil escutar? Porque é verdade, né? A verdade dói. Mas uma das coisas mais importantes que a verdade faz em nossas vidas é nos curar e nos libertar da religiosidade, das nossas atitudes, do nosso caráter.
A verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma. Em nós, semelhantes ao Filho de Deus. Por isso que ele veio nessa terra e nos ensinou, deixou todos os ensinamentos. Mas os seus pés têm te levado para o abismo, para as coisas que não agradam a Deus, para as coisas que não te santificam, para as coisas que não te levam ao arrependimento. Seus pés têm levado você para o abismo, homem. Seus pés têm te levado para o abismo, mulher. E você não tem acordado? Você não tem adorado ao Senhor com o seu corpo? Acorda, que há tempo de se arrepender, há tempo de se converter, há tempo de adorar a Deus com nossos corpos santos, santos, porque nós que estamos vivos somos santos para Deus, porque Deus, Ele nos olha perante Jesus que está à direita dele. Talvez você ache que o santo é aquele que já morreu. Vai ler Bíblia. Santo somos nós que estamos vivos. Deus nos vê como santos, porque Ele olha para Jesus primeiro. Ele nos olha direto para nós. Senão nós somos fulminados pelos nossos pecados. Jesus é nosso intercessor. Ele que está à direita de Deus. Ele que nos resgata da perdição. Se Deus olhasse para nós direto, Ele nos fulminava na hora com a sua ira, porque somos pessoas que erramos, pessoas que cometemos erros, um atrás do outro, e às vezes nem arrependemos, porque somos carnais às vezes demais. Mas aqueles que permanecem buscando a santificação, buscando fazer a vontade de Deus, Deus olha para Jesus, para o Filho dele, que veio morrer na cruz por nós. E assim Ele nos vê santo. Está escrito. É mais uma verdade que você precisava ouvir, homem. É mais uma verdade que você precisava ouvir, mulher. Se Deus olhar para você direto e para mim, estamos fulminados. Vamos sumir dessa terra, vamos virar pó. É forte, né? A religião não te fala isso, né? Porque ela te engana. Ela te engana com um monte de coisas. E você tem ido para a religião, mas não tem entregado seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Essa palavra é para você, porque ela tem poder de dividir o espírito da alma, juntas e medulas. Intenções de pensamentos. Só a palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Congregue em uma igreja que vai falar somente da Bíblia. E você vai tirar suas dúvidas lendo a sua Bíblia, para que você pare de ser enganado pela religião, para que você seja enganado por falsos profetas, que nesse mundo está cheio. Eu estou aqui para te falar a verdade. Mesmo que você não aceite, mesmo que você ignore, é melhor que você repense. Repense o que você tem falado. Repense as suas atitudes. Repense o que você tem ouvido. Repense onde estão os seus olhos. Repense onde estão os seus pés te levando. Repense onde estão as suas mãos, o que elas têm feito. Repense, congregue com o Senhor. Busque uma comunhão com Deus. Fale com Deus, Ele está vivo, Ele pode te ouvir. Você tem falado com pessoas mortas, pessoas que não podem te fazer nada. A religião te ensinou desse jeito. É uma tradição na sua família, é uma tradição na sua vida, mas você não se arrependeu ainda, não se rendeu a Jesus. É um mero religioso, uma mera religiosa. Não conhece a Deus. Mas essa palavra é para você, para te ajudar, para te abençoar. Deus ama você, mesmo você não servindo a Ele. Mas Ele quer que você venha servir a Ele com suas mãos, seus olhos, seus ouvidos e os seus pés. É isso que Deus quer para cada um de nós, para que possamos viver o melhor dessa terra, os melhores momentos, para que nós venhamos ter paz, alegria, sucesso nessa vida de ruínas, de tempestades, de doenças. É isso que o mundo tem para oferecer para as pessoas. Ruína, mas Deus tem vida eterna para você, homem. Deus tem vida eterna para você, mulher. Ele te ama.
mesmo você não o amando. Ele já te amou na cruz. Jesus nos amou primeiro, antes que nós viéssemos o amar. O amor dele é infinito por você. Não importa a sua religião. Não estou aqui pregando religião. Estou pregando a salvação. Estou pregando as boas novas. A Bíblia, somente as Escrituras. Se tiver alguma mentira aqui, eu rasgo a minha. É a palavra de Deus, filho. Só ela que nos transforma, nos muda, nos capacita, nos traz sabedoria, nos traz inteligência, nos traz salvação. Que Deus abençoe sua vida. Congregue, venha congregar, congregai-vos com o Senhor. Deus quer que você volte para a igreja, mulher. Deus quer que você volte para a igreja, homem, para receber, para alimentar o seu espírito, para fortificar a sua vida, para que você venha dar passos largos. Ele te ama. Você precisa oferecer seu corpo santo e agradável ao Senhor, adorando a Ele de todas as formas. Eu não ataco, eu falo a verdade. Jesus te ama. E eu também. Forte abraço. Congregue com o Senhor. Busque uma intimidade com Ele. Porque você vai entender lá na frente o que eu te falei hoje. Forte abraço. Fique com Deus.